Senhoras e senhores deputados, nós estamos encerrando aqui uma semana de muita luta para a Câmara dos Deputados. Acho que esse parlamento, apesar dos excessos ao qual nós assistimos aqui no correr dessa semana, sai engrandecido. A oposição, coerente, cumpriu o seu papel. O governo, evidentemente, que sai vitorioso, presidente, mas uma vitória que terá que explicar nas ruas do Brasil, principalmente porque que traiu o povo brasileiro, principalmente porque não honrou compromissos que lhe davam sustentação, principalmente perante a classe trabalhadora. O PT jogou a sua história na lata de lixo para salvar, evidentemente, o governo numa crise profunda. Reconheço. Achei que você era réu de mortal. Mas o PT não tinha outra saída, porque o governo é dele, constituído por ele. Só que o trabalhador brasileiro foi traído. É evidente que não é o fim do mundo. Nós vamos ter, dentro do próprio processo de ajuste fiscal, mais algumas malvadezas contra os brasileiros que o governo vai impor. Mas não tem alternativa. O que me causa espécie é a falta de coerência com o que dizem e com o que fazem. Essa semana, deputado Bruno Araújo, houve um episódio aqui interessante. O deputado do Acre ocupou a tribuna para comunicar a ida do presidente Lula no dia seguinte a Rio Branco para inaugurar um call center, aí registrado nos anais da Câmara. Eu imediatamente levantei a lebre e dei um cripropó danado. Me disseram que o deputado, inclusive, eu não posso confirmar, foi desconvidado para a viagem do Acre. Não sei se é verdade, eu estou vendendo peixe pelo que me trouxeram. Mas a verdade é que o presidente Lula mandou cancelar uma visita que faria ao call center com táxi, inclusive na companhia de familiares. Isto é um fato e mostra exatamente a incoerência. E eu até confesso, o Lula estava certo em visitar o call center, porque emprega gente no Acre, 5 mil pessoas, e ele, evidentemente, que não podia deixar de estar participando de um ato como esse. Foi patrulhado, viu que o seu discurso era incoerente e cancelou, minha cara João Moraes, a visita ao call center e ficou por lá, segundo me informaram, fazendo uma pescaria. Mas eu quero lembrar ao presidente que quando lançar o anzol para pescar um peixinho lá no Acre, ele se lembre que o seu partido está tirando a proteção dos pescadores artesanais do Brasil nessa questão do defeso. E eu fico triste quando eu vi a bancada do Piauí, somente o meu voto e o voto do deputado Rodrigo Martins a favor do pescador artesanal. Porque nós conhecemos as colônias de pescadores, não só do litoral, mas que se espalham no Piauí inteiro. E esses homens sobrevivem da pesca artesanal. Agora mesmo ficamos contra um destaque aonde o governo retira dos beneficiados do defeso o Bolsa Família. Dá com a mão e tira com a outra. São essas incoerências
que faz com que o governo fique muito mal perante a opinião pública brasileira. Eu, pessoalmente, não concordo com algumas atitudes e com alguns fatos que aconteceram ontem. Eu sou amante do parlamento, do debate, da discussão e avesso à violência, avesso à mal educação, mas faz parte do calor da luta, do embate. O importante é que nós, hoje, cada um de nós, os que votaram contra, os que votaram a favor... Para encerrar, deputado Heráclito. Eu agradeço a Vossa Excelência, mas quero só lembrar que eu fiquei aqui e o presidente... Está encerrando o seu tempo, tem muita gente para falar, porque eu vou encerrar às 19 horas. Não, eu concordo, Portanto, senhor presidente, eu quero dizer que nós todos vamos sair daqui com o sentimento do dever cumprido. E quero dizer que o PT jogou um cesto de pedras para cima e não estão conseguindo sair de baixo. Elas estão caindo pouco a pouco na cabeça de cada um. Aquilo que plantaram, aquilo que constituíram, aquilo que criaram ao longo do tempo foi uma enganação e foi, acima de tudo, uma traição ao povo brasileiro. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu fico muito feliz de ter, como oposicionista, cumprido o meu papel de alertar ao governo e abrir os olhos do país para essa grave crise que nós nos encontramos. Muito obrigado.